Olá, maravilhosas! Tivemos um contratempo. O que acontece? O Instagram enviou um comunicado dizendo que agora só pode fazer live perfis abertos e com mais de 1.000 seguidores. Então eu não vou conseguir mais fazer live lá no Instagram da comunidade. E aí, o que eu pensei? Em colocar aqui nos melhores amigos e fazer aqui. Então, é isso que a gente tá fazendo agora. No final, eu vou salvar ela nos melhores amigos, ela ainda fica aqui. Mas depois eu vou colocar lá no outro Instagram, tá? Então, assim, por enquanto vai ser assim, né? Eu vou fazendo assim. É o melhor meio, né? Eu acho que ter um Instagram separado é a melhor forma, porque fica tudo ali redondinho pra vocês. Eu boto destaques, né? Então vai ter que ser assim, as lives vão ter que ser aqui agora. E se vocês depois me falem o que vocês acharam, se tiver alguma sugestão, enfim. Mas por enquanto vai ser aqui, tá bom? Bem-vindas à nossa quarta semana do nosso primeiro ciclo. Pega o papel e a caneta. E vamos lá. Na semana passada a gente falou sobre... Vou lembrar aqui. A vulnerabilidade na fraqueza, né? Hoje o nosso tema é saindo da armadura. Por quê? A gente já viu o que é viver com ousadia lá na primeira semana. Na segunda semana, a gente viu o que é a armadura da perfeição e o medo de não ser suficiente. Na terceira semana, que foi a vulnerabilidade não é fraqueza, a gente entendeu o porquê dessa armadura, o que tá se escondendo ali, né? Qual é a utilidade dessa armadura. E hoje a gente vai sair dessa armadura, né? Não dá pra sair de uma vez. Pronto, agora, depois dessas 3 semanas, eu não vou mais querer saber de perfeccionismo na minha vida, entendeu? Agora eu sou autêntica, corajosa. Não é assim, é um processo, porque senão você vai estar se enganando. Toda mudança, ela precisa ser feita num processo, né? Pra você ir progredindo e ser uma mudança efetiva, tá? Não adianta fazer uma mudança radical e não manter, tem que ter constância, né? Então hoje eu vou apresentar 3 estratégias para você começar a sair dessa armadura. E já falo aqui pra você, eu botei uma enquete lá nos stories e as 3 mais votadas, né? Mentira. As 2 mais votadas foi diminuir a autocobrança e melhorar o autocuidado e bem-estar, né? Então, a gente vai falar mais sobre essa, já que vocês votaram ali. Vamos falar sobre as 3, que a outra é praticar a gratidão. Mas pela necessidade de vocês, essas 2 foram as mais votadas. Então, você vai ouvir todas, mas no final, você vai começar, a partir do que você ouvir aqui, criar estratégias a partir dessa que você escolheu, tá? Então, pra mim, eu tenho que diminuir a autocobrança. Então, a sua tarefa da semana vai ser colocar essas estratégias em práticas, tá? Então, já comecei a live dizendo que a atividade dessa semana é colocar as estratégias para sair da armadura em prática. Quer dizer que você só tem que fazer uma? Não. Mas começa por uma, né? Tudo que a gente for fazer na nossa vida, a nossa vida tem várias áreas. Então, não dá pra você arrumar tudo de uma vez, né? É igual casa. Não adianta você tirar uma coisa daqui, de um cômodo pro outro. Não, você foca em um cômodo, depois você vai pra outro, depois você vai pro outro, né? Então, nesse primeiro momento, você vai focar em uma estratégia. Se é diminuir a autocobrança, ok. Se é aumentar o autocuidado e bem-estar, ok. Se é praticar a gratidão, ok. Você vai ficar uma coisa. Depois, naturalmente, você vai vendo que isso vai influenciar nas outras áreas, né? Da sua vida, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai usar como base o capítulo 4 do nosso livro desse ciclo, que é A Coragem de Ser Imperfeito.
o capítulo 4, a gente não tá usando o livro todo, porque ela traz aqui outros aspectos e eu fui selecionando o que era importante pra gente aqui, né, a partir do que a gente tá trabalhando, tá? Então, no quarto capítulo, também não vou ler tudo. Aqui é o arsenal da vulnerabilidade, contra a vulnerabilidade. O que ela faz? Ela traz aqui outras formas além do perfeccionismo que são utilizados como máscaras e armadura. E aí ela traz qual seria a solução para você sair realmente dessa armadura, né? Então eu li, separei alguns pontos importantes para o que a gente tá trabalhando aqui, que é diminuir esse perfeccionismo, né? E para que você se sinta mais suficiente, né? Para que você se sinta mais suficiente. Bom, então eu vou voltar aqui. Eu vou começar pra gente falando o que é perfeccionismo. Acho que a gente não entrou exatamente nesse ponto, tá? E por que não funciona, né? Porque tem uma ideia. Durante muito tempo eu trabalhei em RH. E durante muito tempo, fale uma característica sua, né? Uma qualidade sua. Ser perfeccionista. Isso era tipo, nossa, que legal, eu sou perfeccionista. Por quê? Porque eu adoro tudo arrumadinho, né? Eu tenho cuidado com as coisas, organizado. Então as pessoas botavam tudo isso dentro desse pacote de ser perfeccionista. Quando na verdade não é isso. Ser organizada é ser organizada. Ter atenção aos detalhes é ter atenção aos detalhes, né? São coisas diferentes. E aí, o que é o perfeccionismo? É uma forma de defesa, é um movimento defensivo. Então a gente viu o que era armadura, como é estar dentro dessa armadura, qual é a consequência de estar dentro dessa armadura. Então a armadura da perfeição, ela é uma defesa, né? É a crença de que se fizermos as coisas com perfeição e parecermos perfeitos, poderemos minimizar ou evitar a dor da culpa, do julgamento e da vergonha. Então, você está sendo perfeccionista para você não ser julgada. Você está sendo perfeccionista para você não sentir vergonha. Para você não cometer erros e se sentir culpada. O perfeccionismo é um escudo de 20 toneladas que carregamos conosco, achando que ele nos protegerá. Quando de fato é aquilo que realmente nos impede de sermos vistos. Lembra que eu falei? Você tá dentro da armadura, as pessoas não podem te ver e você também não pode se ver. As pessoas não podem te tocar, você também não pode se tocar. E aí na semana anterior a gente falou sobre vulnerabilidade. É uma forma, né, de não querer estar vulnerável, porque é ligado a uma fragilidade. E não quer dizer que você tem que se expor totalmente, não se cuidar, não se proteger, mas é entendendo que essa proteção demais também não funciona. Não é nem 8 e nem 80. Né? E essas estratégias que a gente vai falar hoje é o que vai fazer com que você se sinta fortalecida para enfrentar os seus medos, para fazer o que precisa ser feito, para agir com coragem e ousadia. Então, você não vai se blindar totalmente, você não vai se fechar dentro de uma armadura, mas você vai ter estratégia. Porque aí você se movimenta. Se eu tiro a armadura, eu venho com outras formas com a forma de cuidado, né? Que a gente vai ver aqui. Então, eu vou me protegendo de outras formas. Eu vou me movimentando. Eu não coloco uma armadura e fico parada, cruzo os braços. Não, nem cruzo, né? Que não dá, mas enfim. Fico lá paradinha e não falo com ninguém, ninguém fala comigo, não faço nada, não ando. Não vou atrás dos meus sonhos, porque eu não sei, porque eu não sou capaz, porque eu não dou conta, porque eu não sou suficiente. Eu não tenho capacidade de enfrentar os meus medos. Isso é você dentro da armadura, tá? Vou botar a mão aqui pra vocês estão vendo minha mão, mas eu tava aqui com
com a mão quietinha, assim. Não mexo, não falo, não me exponho, não tento, não saio do lugar. Quando eu crio estratégia, eu vou mais me olhando pra onde eu tô indo, o que eu tô fazendo, meu sonho é esse, o que eu preciso fazer. Lembra que na atividade anterior era um ato de coragem, um pequeno ato de coragem? O que eu preciso fazer para chegar lá? O que eu preciso para passar por esse medo? Lembra que eu trouxe aqui as canetas e o medo, o que bloqueia o medo? Então, essas estratégias aqui é pra gente utilizar para isso, né? Então, já entendemos que o perfeccionismo ele não funciona, né? E é uma tentativa de aprovação, né? Ela fala aqui: a maior parte dos perfeccionistas cresce sendo louvada por suas conquistas e seu bom desempenho. Notas, boas maneiras, regras cumpridas, trato com as pessoas, aparência, né? Esportes. Nossa, ela é tão boa, ela é tão estudiosa, ela é tão, né, gentil, ela é tão bonita. Olha como ela joga bem, como ela é vencedora. O que acontece com isso? Você cria uma crença de que você é o que você realiza. E quão bem você realiza. Vamos de novo? O perfeccionismo é, na essência, tentar obter aprovação. Porque a maior parte dos perfeccionistas cresceram aprendendo que eles são o que eles realizam e o quão bem eles realizam. Então, se eu sou... É como se fosse uma moeda de troca, né? Se eu sou boa aluna, se eu tenho boas notas, boas maneiras, bom comportamento, se eu tenho regras, assim, né? Se eu cumpro bem as regras, eu trato bem as pessoas, eu vou ser amada, eu vou ser vista, eu vou ser valorizada. Eu vou me enchendo, meu ego vai crescendo. É errado eu ser assim? Não. Não é. Você pode ser naturalmente boa em algo, sim. E você tem que ser parabenizada, louvada por isso. Mas e quando não for? Vamos lá, você tira, né? Eu tenho casos de pessoas na faculdade que a média é 7 e ela não fica feliz se ela tira 7, 7,5, 8. Porque pra ela, o ideal é 9,5, 10. Então, ela tem que realizar e ela tem que ser muito boa na realização dela. Não é só ir lá e fazer. Tem que fazer e tem que ser muito boa. 7 na média? Na média, todo mundo pode alcançar a média. Você tem que estar além. Você tem que estar sempre além. Enquanto uma mulher negra, a gente tá, né, no dia final de julho. A gente teve essa semana, dia 25, dia Internacional da Mulher Negra, Latina, Americana e Caribenha. Fiquei na dúvida do americano. E para as pessoas negras, para as mulheres negras, exige-se muito do além, um pouco mais. Não adianta ser boa, você tem que ser muito boa. Porque se você está numa concorrência, uma pessoa não negra, com uma mulher não negra, e as duas forem boas, provavelmente a não negra vai ser escolhida. Então você tem que ser muito, muito boa. Então, entende como que isso vai sendo construído e isso vai sendo repetido
A gente vai repetindo isso ao longo da nossa vida. E aí, por que que vem a autocobrança? Daí que vem a autocobrança. Porque eu recebi essa cobrança. Eu aprendi a cobrar de mim. Não adianta ter 7, tem que ser 9,5. Não adianta ser boa, tem que ser muito boa. Você fez isso, vai lá e faz mais. Se acertou uma vez, acerta mais 10. Se errar uma, não vale. Ah, não vale. Comportamento. Claro que é bom você ser uma pessoa educada, gentil com as pessoas, é óbvio. Mas no momento que você não tá muito bem, sabe? Aquele dia que você não tá muito bem, você não quer conversar, a pessoa já vai, opa! Sabe assim, quando você fala uma coisa um pouco atravessada, que sai assim. Somos humanos, lembra? Somos humanos, somos vulneráveis. Então, de repente, um dia que você não tá com um emocional muito bom, é uma coisa que você falou que saiu meio torta. Você pode olhar pra isso e falar, nossa, desculpa, eu não tô muito bem hoje, meu dia, né? Não tá muito bom, acabei jogando pra você. Não é certo a gente jogar pro outro, mas também não adianta carregar essa culpa. Você errou, você é passivo de erro. Então, o perfeccionista, ele não aceita o erro. Você não pode errar. E como que você não vai errar? Só você ficando parada e não fazendo nada, não falando nada, não se comportando, se isolando do mundo, porque eu não posso errar com ninguém. Eu não posso dizer um não, porque pra eu ser muito boa, eu tenho que realizar. E se eu falo que eu não posso ajudar, eu tô sendo ruim. E se eu tô sendo ruim, eu vou ser rejeitada? Eu não vou ter aprovação. Eu não vou ser bem vista, bem quista, amada. Faz sentido? Tá fazendo sentido pra você? Quero muito saber. Depois você comenta ou manda no direct. Gisele, nossa, isso realmente aconteceu comigo. Foi assim. Eu tô percebendo que não é nada de agora, a gente é construído nessa dinâmica e a gente reproduz. E se a gente não para aqui, ó, acorda, desperta, toma posse da sua vida, do seu lugar, do que você quer, do que você pode fazer. Sai da armadura. Se a gente não tem um momento para parar e prestar atenção, a gente continua reproduzindo esses comportamentos que são autodestrutivos, que destroem a gente. Então, seguir nessa linha dessa perfeição, ela só é boa pro outro. Porque você vai ser uma ótima trabalhadora, uma ótima amiga, uma ótima parceira, mas uma ótima no sentido de quê? De que você tá sempre disponível, você tá sempre disposta, você sempre diz sim o tempo todo, você tá sobrecarregada. Isso ninguém tá vendo. Só tá vendo o que você tá fazendo. Aí a pessoa, só na hora que você disser não, não posso, colocar um limite, que aí desanda tudo. Aí você já não é mais legal. Você já não é a melhor pessoa do mundo. E aí a gente tem que sustentar não ser a melhor pessoa do mundo. Né? Porque aí eu entendo que eu não sou realmente tão boa assim. Que eu tenho que ser tão boa assim o tempo todo. Eu sou boa. Pros outros e pra mim. Então, às vezes, um não que eu falo pro outro é porque eu tô falando um sim pra mim. Agora eu tô descansando. Agora eu não posso. Ou eu não tô fazendo o que você quer, que você gostaria que eu fizesse, porque eu tô fazendo o que eu quero. A minha escolha é essa, não é a sua. A sua escolha pode ser boa pra você, mas não pra mim. Então, o perfeccionista, ele tá sempre ali querendo agradar. Ser aprovado, pra ser bem visto, ser bem quisto, né? E tá sempre com uma pergunta aqui na cabeça, que é: o que eles vão pensar? O que as pessoas vão pensar?
Se você quiser fazer qualquer coisa e vier essa frase, o que as pessoas vão pensar, você tem que quebrar e responder o que que eu penso, o que que eu acho, o que que eu quero. Devolve pra você. É assim que a gente vai quebrando essa armadura e vai saindo e vai vivendo com coragem e ousadia. Quando você para de se prender ao que os outros querem e olha para o que você quer. Né? O perfeccionismo, ele dificulta a conquista, pois está relacionado com depressão, ansiedade, compulsão e também com a paralisia da vida e a perda de oportunidades. O medo de falhar, de cometer erros, de não corresponder às expectativas dos outros e de ser criticado mantém o perfeccionista fora da arena da vida, onde a competição e o esforço saudáveis se desenrolam. Então, na vida, tem os erros, tem os fracassos, tem o não agradar. Isso é viver, isso é ser humano. Não quer dizer que você é uma pessoa ruim. Você pode ser ruim para aquela pessoa que você não está agradando, mas talvez para uma outra pessoa não é isso que significa. O perfeccionismo é autodestrutivo, simplesmente porque a perfeição não existe. É uma meta inatingível. Eu falei anteriormente sobre notas, né? Pegando exemplo em notas. Então, se a média é 7, eu não posso tirar 7, eu tenho que tirar 10. Nunca tá bom o suficiente, tem que ser sempre mais. E é um ciclo vicioso que você vai... Nossa, eu tenho que agradar, eu tenho que ser boa, eu tenho que ser perfeita. E você fica nesse ciclo o tempo todo, e aí você se desconecta de você, porque você só tá conectado com o que os outros vão pensar. O perfeccionismo é viciante porque quando experimentamos a vergonha, o julgamento e a culpa, acreditamos que o motivo para isso é não sermos perfeitos o bastante. Porque, como eu falei, o perfeccionismo é a armadura para você não ser julgado, para você não decepcionar as pessoas. Então, se em algum momento você for julgada, você volta para aquele comportamento de, nossa, então eu tenho que melhorar isso aqui. Eu tenho realmente que ser perfeita, porque não dá. Não é fácil, tá? Sair desse ciclo, porque vício é vício. Então, a gente naturalmente repete o comportamento. Mas é você ir pegando uns ganchos. É você se colocando no lugar. Por isso que a gente tá vendo essas estratégias, né? Então, quando a gente fala exatamente dessa questão do perfeccionismo, eu tô falando da autocobrança. Então, você aprende a se cobrar demais. Você aprende que você não tá sendo bom o suficiente. Então, como que eu quebro isso? Entendendo o que que eu faço, né? O que que eu entrego? Quais são as minhas qualidades? Quais são as suas qualidades? O que que você faz bem? O que que você olha e aprova, né? E aí, toma parâmetro pelo outro, porque às vezes você olha para uma coisa que você faz e você tá com um nível de exigência tão alto que você não consegue ver beleza, né, naquilo que você faz. Então, assim, o que que você elogia na outra pessoa? Faz esse exercício. O que que eu elogio na outra pessoa? O que que eu olho para outra pessoa e falo assim, nossa, aquilo ali realmente tá bom. Aquela atitude daquela pessoa ali foi positiva, eu gostei daquilo que ela fez. Então volta isso pra você. Pensa que você tá elogiando uma outra pessoa, né? Faz uma lista de tudo que você faz. Quem é você no mundo hoje? Quem é você no mundo hoje? Por exemplo, eu sou psicóloga, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou tia, eu sou orientadora, sei lá, participo de algum grupo, né, ensino alguma coisa. Coloca todas as suas funções. Vê todas as atividades que você faz nessas funções. Não tem nada de bom nisso que você faz? Qual é o impacto do que você faz na vida das outras pessoas? Na sua vida?
Quais foram as conquistas que você realizou até agora? Com o seu trabalho, o que você conseguiu? Né? Uma paciente minha que tem essa dificuldade de se olhar, ela começou agora recente. E aí, de ver, né, de se reconhecer, de ver valor nela mesma. É uma pessoa que tem uma vasta experiência dentro de uma área. E ela já passou por várias empresas, ela foi convidada para uma outra área. Aí eu falei pra ela assim, se você não fosse boa no que você faz, você teria esse currículo? Você acha que uma pessoa que é boa, né, no que faz, ela teria esse currículo? Se você visse o currículo de um... Calma aí que eu me embaralhei. Se você visse o seu currículo com o nome de outra pessoa, o que você ia pensar sobre essa pessoa? Sabe? O seu olhar, ele tá treinado pra te criticar. Você só vê crítica, você só vê erro. Você aprendeu, infelizmente, de alguma forma, a se olhar com um olhar de crítica. Porque se você olha pra tudo que você faz, sendo que outra pessoa faz, aí você fala assim, nossa, como ela é boa, nossa, olha como ela faz tanta coisa, como ela dá conta disso, como que ela consegue, nossa, ela realmente queria ser assim, né? Só que você já é essa, que você não tá olhando pra você com esse olhar. Então, é se elogiar mais, se parabenizar pelo que você fez. Hoje eu consegui, até postei nas stories, que hoje esse mês, fechando esse mês, eu tive o desempenho de 70% na academia. E eu sempre falo aqui, eu era sedentária, eu odiava atividade física, eu fazia trabalho escolar na escola para não praticar atividade física. Não gostava, não me via capaz, não tinha nada a ver comigo. Né? E por conta da saúde, eu fui lá, insisti, e hoje eu gosto. Inclusive, hoje eu fiz uma aula de beach tênis. É a primeira aula, gente. Olha como tá vulnerável, né? Você não... Depois eu vou falar mais dessa experiência, foi bem legal. Assim, me coloquei pra aprender uma coisa nova. Só que isso pra mim era impossível, nossa. Mas nunca que eu ia fazer isso, né? Perder o meu tempo lá fazendo atividade física e tal. Hoje eu vou pra academia. E aí, esse mês eu alcancei um percentual de 70% de rendimento. Eu fiquei muito feliz. Eu me parabenizei, eu postei. Eu vibrei, caraca, 70%. Os meses anteriores, tava assim, 30%. Né? Porque cada vez que você vai, eu boto lá no aplicativo que eu cumpri a atividade, aí conta, né? Ali com a porcentagem. O melhor mês desse ano pra mim. Eu fiquei muito feliz. Pra outra pessoa, Gisele, tá bom, 70%. Tipo, vou esperar alguém dizer, nossa, parabéns, você conseguiu. Não, eu vejo que eu ultrapassei as minhas dificuldades, que eu parei de me sabotar. Essa conquista é minha. Eu reconheço isso. Fora outras coisas que eu faço e que eu tenho que valorizar o meu trabalho, como eu sou na vida, com as pessoas ao meu redor, com a minha família, com os meus amigos, sabe? Ah, mas todo mundo é assim. Problema de todo mundo, eu tô falando de mim. Que bom que tem mais pessoas assim no mundo. Que ótimo, então. Mas eu preciso olhar pra mim. Eu preciso entender que eu sou uma pessoa boa. Que eu sou suficiente naquilo que eu faço. E como eu sou com pessoa. Até pra que se algum momento alguém me rejeitar, ou alguém falar diferente, tudo bem, é a sua opinião. É a sua opinião, mas eu reconheço quem eu sou. Se eu não sou boa pra você, tudo bem. Lembro até hoje, uma vez, eu trabalhava no consultório e era eu mais uma psicóloga, e aí uma conhecida dela foi fazer terapia comigo. Foi a primeira vez. E aí falou assim pra ela, ai, não gostei não, ela fala muito devagar, ela é muito calminha. Ela é muito calminha.
Eu falei aqui, né? Eu postei aqui o exemplo de alguém falando da moça que lavou o cabelo e todo mundo sempre elogia e uma pessoa reclamou, né? Da mão dela ser muito leve. É a mesma coisa. Ela é muito calminha. Aí eu falei, que pena, né? Que ela não gostou. Realmente, não posso agradar todo mundo. Paciência, ela e acha alguém de acordo com ela. Então, assim, quando você conhece quem você é, quando você reconhece as suas habilidades, a opinião do outro ele diminui. Eu não vou pensar o que os outros vão pensar. Pensar o que eu vou pensar. Como eu falo aqui, vocês podem me dar dicas, vocês podem, né? O que vocês estão achando? Eu quero saber o que vocês estão falando. Estou construindo isso daqui junto com vocês. É bom ter esse feedback. A gente pode ouvir o que os outros podem fazer. Mas tem coisas que não vai dar pra mudar. Como a menina fala, eu não gosto do jeito dela, que ela é muito calma. Eu tô aqui pra ouvir. O que eu entendo do terapêutico é pra eu acolher. Aqui eu tô falando, mas na terapia eu tô acolhendo. É o seu espaço. Talvez ela tava esperando respostas, né? E não é assim que funciona. Eu não parei de fazer o que eu faço e de ser quem eu sou porque aquela pessoa falou isso, né? Agora, se eu, dentro do que, não sei, uma sugestão que ela poderia ter dado, eu queria focar em tal coisa, não queria que você focasse tanto nisso, a gente pode tentar uma outra alternativa. Tudo bem, tá falando sobre o processo, não sobre quem eu sou, mas sobre o processo, né? Então, pra gente passar pra outra estratégia, né? Acho que essa estratégia aqui, a gente tá falando mais da autocobrança, é sobre isso, né? E aqui ela traz a seguinte, uma frase que ela fala assim, que o amor próprio, ele tem 3 elementos. Generosidade consigo mesmo, humildade e consciência. Generosidade consigo mesmo é dedicar amor e compreensão a si mesmo quando você sofre, falha ou se sente inadequado, em vez de ignorar a própria dor ou se encher de críticas, né? Nossa, não era pra eu ter feito isso. Como eu sou burra, eu não sei fazer nada direito. Você não tá se acolhendo quando você fala isso. Nossa, eu errei. O que eu posso fazer pra consertar? Tem conserto? Como eu posso melhorar essa situação? É possível melhorar essa situação? Um pouco antes eu falei, quando a gente não tá num dia muito bom, e aí a gente fala alguma coisa assim, sabe? De uma forma mais ríspida. E aí você percebe que a pessoa... Você não percebeu que você foi ríspida ou você foi agressivo, mas a pessoa percebeu, né? E a pessoa fala, nossa, Gisele, que grossa, né? Se foi realmente grosso, você vai falar, nossa, desculpa, nem percebi, eu tô estressada, tô cansada, tive um dia péssimo. Desculpa, tá? Não foi minha intenção e tal. Simples assim. Se reconhece, você se acolhe, você pede desculpa pra outra pessoa, mas você também se acolhe, não tô bem. Né? Então, é o olhar que talvez você teria com alguém. Tudo bem, eu me entendo. Sabe assim, quando alguém, ao contrário, porque geralmente quem se critica demais é super de boa com as outras pessoas. Tolera tudo que os outros fazem, mas com você não. Comigo, eu não posso, mas os outros tudo bem. Aí a pessoa é super grossa com você, você fala, não, tudo bem, te entendo, né? Você deve estar estressado, hoje não é um bom dia. Pro outro você pode falar isso, agora pra você não? Entende? Então, assim, é as atitudes que você tem em relação a você mesmo. Né?
A humildade aqui que ela fala. Sobre reconhecer os sofrimentos, né? Ideias de inadequação. Quando você não tá bem. Ter consciência sobre você e como você está passando. Então, eu só vou ser generosa comigo, na verdade, se eu tiver consciência de que eu tô sobrecarregada, por exemplo. Né? Aí a estratégia do autocuidado, né? Do bem-estar. Reconhecer os limites. Você precisa reconhecer os seus limites. Então, duas coisas para sair dessa armadura, né? Da perfeição. Reconhecer o seu valor, que é eu entender que eu sou boa sim, que eu faço bem sim, me parabenizar pelo que eu faço, pelo que eu conquisto, reconhecer o seu valor e reconhecer os seus limites. Eu posso trabalhar muito bem, posso ser uma ótima profissional, mas isso não quer dizer que eu não possa ter descanso. Eu posso ser uma excelente mãe, eu posso ser uma mãe maravilhosa, mas isso não quer dizer que eu não canse, que eu não me estresse, que eu não me irrite. O ser boa não quer dizer que você tem que ser perfeita. Ser boa não quer dizer que você tem que ser perfeita. Porque se você acha que você é perfeita, você não pode parar. Se você acha que você é perfeita, você não pode parar. Assim como você não pode errar, você acha que você não pode parar. Então, eu tenho que estar sempre fazendo coisas, eu tenho que estar sempre sendo útil para todo mundo, eu tenho que ser a Mulher Maravilha. Os meus filhos não podem falar um negócio de mim. Ou eu quero ser uma boa filha, uma filha perfeita, e então meus pais não podem falar nada de mim, meu marido, meu companheiro, minha companheira. Ninguém pode falar nada de mim, porque eu tenho que ser perfeita. E aí você tá indo além das suas possibilidades. Sabe assim? Você trabalhou, fez um monte de coisa o dia inteiro, seja em casa, na rua, você sentou no sofá. Ai, agora eu vou sentar aqui, vou relaxar, sei lá, assistir minha novela, não sei o quê. Aí vem alguém te pedir alguma coisa. Era o seu momento. Você já fez tudo que você tinha pra fazer. Tudo pra fazer não, porque sempre tem coisa pra fazer, principalmente dentro de casa, né? Mas assim, naquele dia, já, sei lá, 9, 10 horas da noite, você sentou, você foi no momento da sua novela, sua série, não sei. Você sentou, alguém veio te pedir alguma coisa. Você tá ali. Aí você pensa, ai, tenho que ir, né? Se eu não for, o que vai acontecer se você não for? Você vai ser julgada, você vai ser criticada. A pessoa vai achar que você é ruim, que você é egoísta, que você não faz nada, que você não ajuda, que você... Nossa, você fez um monte de coisa o dia inteiro. Aí, na hora que você quer sentar e a pessoa te pede uma coisa e você fala, não dá pra eu ir, agora eu tô vendo novela, agora eu tô fazendo minha oração, sei lá o quê. Aí, pronto, aí você é a pior pessoa do mundo. Assim que acontece? Tá errado. Você tem limite. Limite. Por hoje deu. Agora eu tenho o meu compromisso. Como eu falei da atividade física, muitas mulheres falam, né? Ai, 1 hora na academia, eu podia estar fazendo qualquer coisa. Sim. Inclusive se cuidando. Inclusive tendo um tempo pra você. Não só pra academia, tô falando aqui agora além. Sair, encontrar amigas, se divertir, coisas que são de lazer. Lá, pintar, bordar. Tem uma postagem que eu vi ali falando porcentagem de mulheres que têm hobbies. Dentro da clínica eu pergunto, as mulheres não têm hobbies. As mulheres não têm atividade de lazer. Porque não tem tempo.
Ah, eu sou mãe, né? E aí acabou? Você não existe mais? É difícil. Claro que é difícil. Você tem mais demandas, mais responsabilidades. Mas se você não tiver um momento pra você parar, pra você se cuidar, pra olhar pra você, pra se divertir, pra ter uma risada que seja de alguma coisa que você tá... Você só tá funcionando. Você só tá doando. Você não tá retribuindo. Não tá recebendo, na verdade. Não tá sendo retribuída. Né? Porque se eu faço pelo outro, o que o outro também faz por mim? E aí a gente fala de limite nas relações, né? Só eu que tô disponível, só eu que vou até você, só eu que faço pra você. E o que eu tô recebendo? Então isso aqui, ó, tá desproporcional. Se eu tô te dando isso e você tá me dando isso aqui, não precisa ser igual, mas não dá pra ser tão diferente. Porque talvez realmente você tenha um pouco mais, né, sei lá, de tempo, ou é mais o seu jeito mesmo. Tudo bem, mas tem que, sabe? Não dá pra estar aqui. Então, eu faço, eu me dou, eu tô disponível. Pessoal, aonde que precisar eu tô. Nossa, que amiga maravilhosa. Minha amiga é maravilhosa. Ela tá sempre disponível, ela me ouve, ela me acolhe, ela me ajuda. Nananana. O que essa amiga tá recebendo? Né? Porque às vezes a gente para assim e fala, realmente, eu sou uma boa amiga, mas a outra pessoa não é uma boa amiga pra mim. Então, assim, valoriza que você é uma boa amiga. E como é que seria pra essa amiga te perder? Valoriza que você é uma boa companheira. Porque como é que seria pra essa pessoa te perder? Não é você que tem medo que o outro vá embora. É você que tem o outro que tem que ter medo. Na verdade, ninguém tem que ter medo, né? Mas eu dizendo assim, se você é tão boa pra pessoa, ela que tem que valorizar o que ela tem. A pessoa que ela tem do lado. Porque às vezes as pessoas que são, né, que fazem muito, elas fazem muito, inclusive, com medo de perder, de ser abandonadas. Então eu tenho que fazer muito, tenho que me doar muito para essas pessoas estarem aqui, tá sempre me aprovando e estarem aqui comigo. Qual é o peso disso? Mais uma vez, o peso da perfeição, o peso da armadura da perfeição. Qual é o peso de ser uma boa pessoa o tempo todo? Porque se você comete um erro, se você diz um não, e aquela pessoa já fala, nossa, você é péssima, você não serve pra mim, eu quero ir embora, eu quero terminar. Você é a pior pessoa do mundo por causa de uma atitude que não corresponde ao que a pessoa quer. Essa relação tá sendo boa só pra outra pessoa. Quem tá ganhando é só o outro. Você tá em desvantagem. Se você não tem tempo pra se cuidar, pra olhar pra você, pra receber também, você tá em desvantagem. Então, a sua missão aqui, né, a partir de agora, desse momento, é começar a olhar aonde você tá perdendo, né? Porque olha que, né, como funciona, que louco, assim. Porque a pessoa que quer ser boa, que é perfeccionista, ela não quer perder, né? Ela quer ganhar, ela quer ser aprovada, ela quer ser vista e tal. Só que ela tá perdendo. Ela tá perdendo saúde, qualidade de vida, energia, saúde mental. Você pode não estar perdendo as pessoas ou o cargo, mas você tá se perdendo. Você tá perdendo você. Então é por isso que você tem que botar limite. Em você mesma. Que a gente fala, tem que botar limite no outro, mas não é em você. É você que tem que falar, hoje não dá mais. Essa semana não dá. Eu já fiz, eu já entendi que eu fiz. Foi o suficiente.
Sabe aquela frase? Eu dei o meu mínimo e meu mínimo é o meu máximo? Às vezes a gente vai dar o mínimo. E esse vai ser o máximo, porque é o máximo que você pode dar naquele dia. Voltando, por exemplo, da nota. A média é 7, eu tirei 7 ou 7,5. Parabéns! Você passou. Era o que você precisava fazer, você fez. Fazer o que precisa ser feito. Você vai fazer uma atividade física, você não tem que fazer todos os dias, 7 dias da semana. Ai, porque as pessoas fazem. Não! Faz, teu mínimo vai ser seu máximo. É 2 dias que você pode? Ok, é um dia. É um dia que você vai fazer. Ah, não tenho condições de ir pra academia, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Faz em casa. Ah, mas em casa não dá. Ué, mas é o seu momento. O mundo vai acabar em uma hora que você fala que não tá disponível? Um aviso aqui que eu já tô passando, gente. Me empolguei. Acho que já deu 1 hora. Eu tenho que sair, senão a live cai. Eu acabei falando muito das 2 estratégias que foi mais votadas, como eu falei da enquete, que foi da diminuir a autocobrança e aumentar o autocuidado e bem-estar. Mas se resume nisso, em reconhecer o seu valor e reconhecer o seu limite. É isso que você precisa em prática, tá? Como já está dando tempo, eu vou encerrar para salvar a live e não perder. A gente ainda tem a próxima semana, que vai ser a última semana desse ciclo. Quero muito saber como é que tá sendo isso para vocês, tá? Essa experiência, o que vocês estão adquirindo aí de conhecimento. Como tá sendo na prática também. Como eu falei, fiquem à vontade para me mandar mensagem, né? E perguntar... É isso. Aqui, pra gente terminar sobre os limites, ela fala como é importante, né, impor limites nas suas vidas. E aí ela falando que só é possível fazer isso quando você presta atenção em quanto podia fazer e quanto era demais. E aprender a dizer chega. Então, assim, você tem que saber o que você podia fazer e o que você fez. E que a partir dali não dá mais. Chega. É aprender a dizer, é abrir mão, né? Porque a pessoa que não põe limite não quer abrir mão, como eu falei, porque não quer desaprovar, tá? Mas não dá pra ser perfeita. Ser perfeita não faz bem pra você, não é saudável. Entenda. Acho que a partir de agora é isso. Mudar a crença de que perfeccionismo é uma qualidade. É muito maravilhoso falar que é perfeccionista. Não, não é. Não é. Tá bom, maravilhosas? Obrigada pra quem tava aqui assistindo, pra quem vai assistir depois. Eu tô amando a nossa comunidade. Tivemos aí essa questão com o Instagram, mas acho que a gente encontrou aqui uma solução, tá bom? Eu vou salvar a live e vou botar lá no outro perfil, no feed, tá? Até a próxima. Beijo!